Ok, então vamos embora já para mais uma aula do nosso curso aqui sobre o Notebook LM na prática, trabalhando com inteligência artificial do Google. Bom, aqui é o seguinte, como eu já expliquei para você anteriormente, tá? Os vídeos aqui não tem edição, não tem vinheta, não tem nada disso, é tudo direto ao ponto, conteúdo mesmo, pedrada, tá? Então nessa aula provavelmente eu vou aproveitar para trabalhar a parte da visão geral em áudio, junto com o conjunto das 10 principais limitações que eu vejo de trabalho aqui dentro do Notebook LM. Por quê? Quando a gente coloca o sistema para poder gerar o arquivo de áudio, tá? Ele leva alguns minutos. Então, enquanto o sistema processa o arquivo de áudio, para a gente bater um papo sobre isso, a gente vai trabalhando as limitações, tá? Um aspecto importante aqui é o seguinte: eu não sei se o sistema de utilização gratuita do Notebook LM, se ele permite a personalização da conversa aqui, tá? Para a gente conseguir personalizar, a gente precisa ter fonte de dados para a gente poder testar. Então eu vou simplesmente copiar do nosso notebook aqui na minha versão Plus as fontes de dados. Eu já abri aqui o primeiro vídeo que a gente utilizou no exemplo anterior, copiei o link dele, eu vim aqui adicionar uma fonte, YouTube, vou só colar aqui para a gente ver, porque quando o sistema tem pelo menos uma fonte de dados, ele já consegue disponibilizar a personalização das configurações do arquivo de áudio, mesmo na versão gratuita. Então, aparentemente, a gente consegue sim, tá? Show de bola. Então, vamos voltar aqui. Também roda na parte gratuita, excelente. Então, a gente vem aqui, nós vamos voltar, nós estamos com as mesmas fontes, a gente colocou algumas notas aqui, nós temos 2 páginas de blog post, temos aqui 3 vídeos do YouTube falando sobre o Google Ads. Quando a gente vem aqui na parte de personalização, a gente pode pedir para que o sistema gere o arquivo de áudio de saída, tá? De análise do contexto do nosso estúdio, do nosso conteúdo, com focos específicos. Então é como se fosse, novamente, uma espécie de custom instructions, de orientações específicas, para que o sistema personalize o arquivo de saída do áudio. Então a gente pode pedir aqui, por exemplo, focar nos principais erros em campanhas de rede de pesquisa do Google Ads. Eu posso colocar aqui também, utilize uma comunicação simplificada para que pessoas não especialistas ou estudantes possam compreender com clareza. E aqui, enfim, cada contexto é um contexto, tá? A gente pode simplesmente colocar esses dados aqui e vir aqui e solicitar o sistema para poder gerar essa conversa. Então, o sistema vai processar aqui essa visão em áudio, de acordo com as solicitações que a gente colocou na parte de personalização e de acordo com as fontes de dados e tudo mais, tá? O que acontece? Essa parte de visão em áudio do estúdio, igual eu já expliquei, ele vai gerar meio que um podcast, uma qualidade de áudio sensacional, é difícil interpretar, que é feito por AI, tá? Às vezes a gente encontra alguns termos específicos que são repetidos com frequência, entre outros detalhezinhos, que faz a gente associar como AI, mas a qualidade do áudio é muito boa. Tem a limitação, que eu acho que eu já comentei, mas eu vou ter que falar novamente, de novo, claro, que o sistema só gera esse arquivo de áudio de saída simulando esse podcast em inglês. Ainda não tem disponível para português, ainda não tem disponível para outros idiomas. Mas, eventualmente, no futuro próximo aí, assim que liberar para outros idiomas, para configuração de outros idiomas de saída, é muito importante que a gente analise outras possibilidades. Não somente de ficar criando podcast fantasma aí e para tentar fazer monetização, né? Enfim, cada pessoa sabe de uma forma diferente, age de uma forma diferente, processa as possibilidades de uma forma diferente. Eu tô falando porque quando você faz uma pesquisa em inglês sobre o Notebook LM, você vai ver que muitos canais do YouTube eles ensinam a fazer esses podcasts e monetizar com isso, mas não é o foco aqui. Mas, eventualmente, quando isso aqui liberar para outros idiomas, por exemplo, você pode selecionar uma página do seu site ou do site do seu cliente, adicionar como fonte de dados e pedir para gerar um arquivo de áudio em cima daquele conteúdo do seu blog post, por exemplo, no idioma português, né, quando liberar, e aí você pode anexar isso junto com a sua página de conteúdo, tá? Eu acho que aqui, deixa eu ver no Neil Patel, o mesmo exemplo que a gente estava anteriormente, nem no blog dele tem. Mas se você for, por exemplo, nos blogs do Google, quer ver? Deixa eu só te dar um exemplo
clássico aqui. É Google blog sobre inteligência artificial. Aqui eu vou numa reportagem qualquer. Ó. E um ponto muito importante que a gente tem visto para SEO, tá? É a gente anexar arquivos de áudio. Então você posta o conteúdo e você também coloca um arquivo de áudio para a pessoa que quiser simplesmente escutar o seu conteúdo. Tá? Então isso aqui seria uma das implementações práticas dessa feature, dessa possibilidade aqui do sistema gerar o áudio para a gente. E é bom que, diferentemente desse tipo de áudio que ele vai gerar aqui, tá? Que é um áudio que simplesmente vem lendo o conteúdo de texto, é uma AI que vem lendo o conteúdo de texto geralmente. A diferença é que a produção desse áudio ela é conversacional, é entre duas AIs, né? Ou pode ser o mesmo modelo, mas a gente tem frequências de voz de saída diferente, o que faz o sinal parecer uma voz masculina, uma voz feminina, e a forma com que a AI modula o arquivo de áudio faz com que a conversa seja um bate-bola, entende? Tem trejeitos que é de ser humano, então assim, retém muito a questão do consumo do conteúdo, tá? Outra limitação do aspecto do desenvolvimento da geração desse tipo de áudio. A gente não tem um limite específico sobre a quantidade de minutos que o sistema vai processar o arquivo de retorno. Às vezes ele gera um áudio de 11, 10 minutos, às vezes ele gera um podcast simulando, né, um podcast com mais de 20 minutos, então a gente não tem esse controle granular, não tem como a gente setar ainda essa configuração. Eventualmente a gente pode vir aqui nas preferências, né, na personalização, e pedir para o sistema limitar o podcast a 10 minutos, a 8, 7 minutos, entendeu? É um teste válido ser feito. Belezinha? Então aqui ele ainda está gerando o arquivo de conversa, então eu vou aproveitar, vai ficar tudo num vídeo só, a gente vai falar sobre as principais limitações, algumas eu já venho trazendo ao longo das aulas, outras limitações eu vou colocar aqui pra gente agora. Isso. Eu vou só aproveitar aqui, só para no outro monitor que eu tenho de trabalho, para eu ver as 10 limitações direitinho. Essas limitações vão estar no arquivo PDF, tá? Para você baixar aí na descrição da aula. Mas, basicamente, vamos lá. Limitação número 1 foi o que eu já expliquei sobre a capacidade de trabalhar com imagens, com vision, tá? Nós temos essa limitação ainda. Então, o sistema, ele ignora imagens puras. Ele basicamente trabalha com texto e o que já não é texto, ele converte em texto. Como o áudio converte em texto, como arquivos da internet, ele extrai somente texto, como os vídeos do YouTube, ele extrai o texto e etc, como eu já expliquei anteriormente, ok? Requisições. O Notebook LM, ele ainda não trabalha com APIs, então não tem como a gente trabalhar com requisições de outro sistema, integrações, não tem como ainda, webhooks não dá para fazer, tá? E não dá para eu baixar o Notebook LM, por exemplo, e rodar numa VPS minha, não tem como eu colocar isso num servidor meu de nuvem, tá? Para trabalhar local aqui, né, num servidor que eu tenho, por exemplo, ainda não dá para fazer isso, tá? É uma tecnologia exclusiva do Google. Outro detalhe é a adição de fontes, tá? Essas fontes, elas precisam ser adicionadas uma a uma. Eu, pelo menos, não vi nada técnico sobre a adição de fontes em massa. Então, por exemplo, eu não consigo colocar aqui uma lista de URL, por exemplo, de 20 canais de referência no YouTube, tá? Vamos supor que eu quero fazer um estudo de um site de um concorrente meu. Eu não consigo colocar aqui todos os arquivos de todas as páginas do site dele, tá? Ah, Felipe, mas poxa, tem como a gente pegar o XML do site, né? Mas, enfim, não funciona muito bem, tá? Então, as implementações aqui de adição de fontes são manuais, o que pode atrasar um pouco o trabalho, principalmente se você tiver no plano Plus e principalmente se você precisar trabalhar aí com 50, 100, 150 fontes de conteúdo para o seu notebook, belezinha? Então, essa é a limitação número 3. Primeira, não trabalha com Vision ainda, né, com visualização. Limitação número 2, não tem APIs, não tem como a gente baixar, não tem como fazer self-hosting, etc. É uma tecnologia exclusiva do Google. Número 3, não tem como a gente adicionar fontes em massa. Número 4, essa limitação de exportação dos arquivos, tá? Então, basicamente aqui a gente vai ver que, poxa, se eu quero extrair um arquivo aqui do meu ambiente do Google LM, do notebook, eu preciso selecionar, ou eu preciso copiar. Ele não tem ainda, por exemplo, igual a gente tem com o Gemini, uma integração direta. Vamos supor que eu quero pegar tudo isso aqui, suponhamos que eu tenha vários conteúdos nesse notebook, não tem como eu exportar isso tudo, por exemplo, para um arquivo meu no Google Drive,
Ainda não tem jeito. Então essa é uma outra limitação, tá? Essa é a limitação número 4. Limitação número 10. O sistema ainda não trabalha com planilhas, tá? Nosso áudio ficou pronto, a gente vai analisar daqui a pouco. Mas aqui na parte de fonte de dados, por mais que a gente esteja no plano Plus, não tem como a gente trabalhar com planilhas aqui, o que é uma dó, tá? Eu gostaria muito que tivesse como a gente importar aqui planilhas, né, Google Sheets. Eu acredito que isso vai ser liberado em breve, tá? Mas existe essa limitação. Como que você pode fazer? Que eu já fiz na prática. Eventualmente, você pode subir uma planilha para um modelo bom de análise de dados, como o GPT-4o, o 4o, tá? Ele já ele nem precisa ser um O1, nem precisa ser uma AI muito avançada, um modelo muito avançado, caro. Mas você pode subir, por exemplo, uma planilha com dados para o GPT e pedir para ele extrair principais dados de acordo com a sua solicitação, principais números, em um arquivo de texto. Você pega esse texto, vem aqui e insere ele como um texto copiado, tá? Você pode pedir, por exemplo, para o Cloud, para o Sonnet, fazer uma análise de dados para você, te devolver isso como texto também, tá? Enfim, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você trabalhando com Google Sheets, você pode pedir para você exportar os arquivos do Google Sheets em PDF, tá? Eu fiz alguns testes já, trabalhando com análise de dados de campanha de tráfego pago e Web Analytics, e funcionou relativamente bem, tá? Eu não fui muito a fundo, eu não peguei uma amostragem de dados muito ampla, porque gerar uma quantidade grande de textos, mas enfim, a gente tem capacidade aqui, a gente tem tokens o suficiente para trabalhar com PDF, mesmo que seja um PDF longo, tá? Então, essa é uma limitação, ainda não trabalha com planilha, e essas são soluções possíveis que eu coloquei para você. Outro problema. Ah, tá. A questão que eu já expliquei sobre a limitação de salvar o histórico do chat, né? Eu já coloquei possibilidades de você contornar isso também, principalmente através das notas e, eventualmente, atribuindo notas como fontes de dados. Outro aspecto importante é o seguinte, tá? Os nossos cadernos de estudo, os nossos notebooks, eles não conversam entre si. Tá? Então, eventualmente, o que eu posso fazer? Se eu precisar do conteúdo de um notebook para trabalhar no outro, eu posso vir aqui e eu posso selecionar para o sistema fazer um documento de resumo geral desse notebook. E aí eu venho num outro notebook de estudo e coloco isso como fonte de dados. Mas não tem como eu integrar informações de múltiplos notebooks em um sistema só. Isso é uma outra limitação. Tá? Bom, um outro detalhe é o seguinte. Vídeos de YouTube muito recentes, eu já falei isso também. Se o vídeo tiver aí com 24 horas, até 72 horas que ele foi postado, muito recente, o sistema às vezes não consegue puxar o histórico de script, ele não computa o vídeo aqui, tá? Isso aí é um erro normal. Alguns sites bloqueiam o acesso de dados do notebook para extração do conteúdo e texto, eu também já falei. E por último, né, é importante que você guarde os seus principais resultados em um ambiente seguro. Então copie isso aqui, crie um Google Docs e colhe esses arquivos lá. Evite de ficar deixando, por exemplo, uma pesquisa muito extensa, que você está desenvolvendo ela talvez há semanas, há meses, um trabalho realmente muito sério. Evite de deixar isso aqui. Eventualmente o Google pode descontinuar alguma coisa, algo pode mudar drasticamente dentro do sistema, tá? Então, com regularidade, tire as informações daqui e exporte, organize elas no seu Drive ou em outra fonte que você tiver de gestão de informação, para evitar que você tenha problema em função disso. Né? O Google às vezes desativa as coisas, muda funções da ferramenta, e eventualmente você pode ter o seu desempenho aí da sua pesquisa comprometido, tá? Da sua produção de conteúdo, enfim, do que você quiser usar dentro desse ecossistema do Notebook LM. Belezinha, então falei das limitações, essas são as principais, tá? E aqui então a gente já está com o nosso arquivo de áudio pronto. Vamos tentar reproduzir ele aqui. Eu não sei se vai sair baixo aí para vocês. All right, let's dive into Google Ads search campaigns. Sounds good to me. We've got a whole bunch of articles and even video transcripts from some real experts to help us out today to figure out how to avoid the big mistakes. So now I'm wondering, even if you understand all of this, you have a good grasp of the basics, what are some of the common mistakes that people make when they're just, focusing on keywords? Right, yeah. What could go wrong there? Yeah, well, Darren Taylor, he tells the story Okay. about how he was setting up his plumbing campaign. Olha, sinceramente, isso é muito bom. Isso é muito bom, a qualidade é muito boa. Eu trabalho com inglês já tem uns 10 anos, talvez mais, não sei, parei de contar.
Mas assim, a qualidade da conversação, os trejeitos que são humanos, a forma como eles integram e fazem com que a comunicação na saída de áudio vá e vem de forma interessante, de forma contínua, né? Cara, isso é muito bom. Eventualmente você pode mudar a velocidade do vídeo, você pode excluir esse vídeo e recriar um outro vídeo, não, perdão. Você pode excluir o áudio e recriar um outro áudio de simulação de podcast. Você pode baixar o arquivo, tá? E aí você pode colocar para você reproduzir, enfim, quando você estiver fazendo coisa de casa, na academia e etc. Isso é muito bom, mas novamente somente em inglês, tá? Você pode avaliar a qualidade do áudio de saída e aqui a gente pode entrar no modo interativo. O modo interativo é um sistema em beta, tá em testes ainda, é bem recente isso, bem recente mesmo. E basicamente o que ele permite é que a gente interaja e a gente participe dessa simulação desse podcast, tá? Novamente, é tudo em inglês, tá? Eu não sei se vai ficar bom aqui. Vamos tentar fazer alguma All right, coisa. let's dive into Google Ads search campaigns. Sounds good to me. We've got a whole bunch of Então, articles and even video vai transcripts rolando from some real experts to help us out today. To a figure out how simulação to do avoid big podcast. mistakes. So whether you're starting out, totally new to Google Ads, or if you've been doing it for a little bit, E aí, you can all learn eventualmente, something today. Yeah, it's você interesting. We've pode got some pedir para great participar. resources here to really get to the Eu não sei bottom se vai of this. pegar meu áudio. We've got, for example, the Guia Completo from Ad School Brazil, which really breaks down the fundamentals, and then we can get into the really practical nitty gritty with someone like Darren Deixa eu ver Taylor, o que eu Oh, pergunto. yeah. who has all this experience running Google Ads campaigns. He actually even walks through step by step setting up a. Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. Yes, I really want to ask what are the top 5 topics on having success on Google Ads campaigns? Like, of course, talking about the search. That's a great question, and it's really where we're headed today. Yeah, it's a perfect place to start. So, based on our sources, there are definitely 5 key areas to focus on. Absolutely, and we'll go through them in detail. So, first up, you've got to nail your keyword selection. Yes. Bom, então é isso. Basicamente aqui o que eu fiz. Também não entro aqui em detalhes, né, sobre o meu inglês, deixa isso para lá. Mas para manter o contexto do que a gente está falando, eu perguntei para o sistema, para eles, né, para as AIs que estão simulando esse podcast, quais seriam os 5 principais tópicos que eles acreditam que sejam de eficiência, de performance, de bons resultados para campanhas Google Ads Search. Tá? Que é a mesma coisa que eu já perguntei aqui outras vezes, que está dentro do contexto da nossa aula. Então, observa que o áudio continua rolando, você pode continuar escutando, você pode pedir para participar. Aí que o sistema habilita o seu microfone, a gente fala alguma coisa, a gente faz alguma questão, levanta alguma pergunta em inglês, o sistema pega o nosso áudio, ele, né, transforma em texto, compila no sistema e aí a gente consegue conduzir o trajeto do diálogo desse podcast para outras linhas de discussão, tá? De acordo com essa interação. Ah, Felipe, quantas vezes eu posso interagir? Não sei, tá? Novamente, é uma questão beta. Eu não tenho muito tempo hoje de ficar escutando isso, né? Às vezes eu até tô no trânsito, mas eu não viajo longas distâncias, então assim, praticamente todo momento que eu tô acordado, eu tô no computador, então eu não tenho esse hábito ainda de utilizar muito essa questão dessa feature em áudio, tá? Eventualmente, se eu descobrir mais coisas, se soltar mais outras atualizações, eu posso trazer aqui para você. Belezinha? Então acho que é isso. O foco dessa aula foi trazer essa feature de áudio, explicar um pouco mais sobre ela e aproveitar esse tempo que o sistema teve de processamento do áudio. Olha só, ele gerou um podcast de mais de 28 minutos, gigante, né? E aí, durante o procedimento que o sistema estava processando o podcast pra gente, eu fui trabalhando aqui as limitações e possíveis soluções para você estar contornando e tirando o maior proveito possível do Notebook LM. Então é isso, acho que a gente bateu aí na nossa proposta e vamos para a próxima.